Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. A paz do Senhor, nossos irmãos em todo o país, em todo o Brasil, também a você que está no exterior. A partir de agora, Lâmpada para os meus pés, aqui na Rádio Manaim, esse quadro que ele vai ao ar toda segunda-feira, às 10h30 da manhã. Lâmpada para os meus pés, trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical. Juntamente comigo, os pastores Gilson Souza, Gerson Belucci, pastor Samir, diretamente dos Estados Unidos, pastor Ricardo Azevedo e pastor Gerson Belucci, diretamente de Portugal, e o pastor João Cidade, falando diretamente de São Paulo. Deixa eu cumprimentar o pastor Gilson Souza. Pastor Gilson, o senhor me ouve? A paz do Senhor. Olá, Kleber Correia, a paz do Senhor, companheiro. Um bom dia para você, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor também para os companheiros que estão participando hoje da bancada, pastor Gerson, pastor Samir, também pastor Ricardo Azevedo e pastor João Cidade. E a você também que está participando conosco hoje na nossa programação do Lâmpada para Meus Pés, a paz do Senhor Jesus. Vamos em frente então, Kleber. Vamos em frente, vamos em frente. Pastor Samir, o senhor também me ouve? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber, companheiros, queridos ouvintes. É uma bênção podemos estar mais uma vez juntos nesta última lâmpada deste ano 2023. É uma bênção de podermos passar o ano todo juntos, meditando na palavra do Senhor, e finalizamos este ano com este programa abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos. Amém, amém, querido. Deixa eu chamar o pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, a paz do Senhor Jesus. Olá, pastor Gilson. Olá, Kleber Correia, companheiros da bancada, queridos e fiéis ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, então, pastor Gerson. Deixa eu chamar o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, o senhor me ouve? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, aos pastores da bancada. Agora o pastor João Cidade também conosco nesta manhã. A paz do Senhor, pastor João Cidade, direto de São Paulo. O senhor me ouve? Bom dia, Kleber. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Gilson. Também aos pastores da mesa, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo, pastor Gerson. Louvado seja o Senhor por essa manhã de segunda-feira, por mais esse programa Lâmpada para os Meus Pés. Vamos em frente, pastor Gilson, Kleber, louvado seja o Senhor. Amém, amém, queridos. Muito bem, vamos dando início então ao nosso Lâmpada para os Meus Pés. Já cumprimentamos todos os pastores que estarão conosco, que estão conosco neste Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Gilson, qual o tema do Lâmpada para os Meus Pés de hoje? Então, Kleber, a gente falando de uma introdução ao assunto desta escola bíblica de ontem, podemos lembrar o seguinte, que nós aprendemos algo extraordinário no livro de Cantares de Salomão desta vez, que foi com relação à mão do Senhor, a mão relacionada ali aos 5 ministérios, né? Que o Senhor Jesus deu em Efésios capítulo 4, verso 11, e que fez relação então àquilo que profeticamente o livro de Cantares de Salomão já falava, né? Com relação à mão do Senhor Jesus, né? A mão dele sobre a cabeça, a mão dele abrace, a mão dele na fresta da porta, ou seja, o ministério de Jesus, algo realmente profundo, maravilhoso, que é um novo aprendizado para nós, né? Graças a Deus, uma grande bênção. Amém, pastor Gilson. Muito bem, então deixa eu começar a dar início, né? Vamos dando início então às perguntas, e eu quero chamar o pastor Gerson Belucci. Pastor. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta número 1, que diz o seguinte: considerando que a mão do Senhor representa o seu ministério, lendo Cantares capítulo 2, verso 6, identifique o que representam as expressões. Letra A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Letra B, a sua mão direita me abrace. Então vamos à letra A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça.
Evidentemente, meus irmãos, fala do governo, porque a cabeça fala do governo. Que governo é esse? O governo do Senhor Jesus sobre a igreja, que é corpo de Cristo. Dessa forma, a mente da igreja está firme no Senhor. A sustentação interior da igreja como corpo de Cristo. Observem, dessa forma é uma sustentação interior da igreja como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e é Ele quem direciona a igreja, é Ele quem governa a igreja. Portanto, a letra A fala do governo do Senhor Jesus sobre a igreja. Vamos à letra B, que diz: e a sua mão direita me abrace. Nesse caso, fala da igreja como corpo de Cristo, sendo sustentada, confortada e protegida pelo Senhor. Ela está sendo abraçada pelo Senhor. Então, fala de uma sustentação exterior da igreja como corpo de Cristo. A igreja, portanto, nos braços do Senhor, amparada, protegida, confortada. É assim que a igreja vai ser arrebatada, meus irmãos. Essa expressão, a sua mão direita me abrace, fala sobre o corpo do qual nós, como igreja, corpo de Cristo, fazemos parte. O desejo do Senhor é, então, vivermos no corpo, através do Espírito Santo, porque Jesus virá para arrebatar a sua igreja como corpo. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essa meditação, por esse versículo tão glorioso. Devolvo a palavra, pastor Gilson, a você e também ao Kleber Correia. Perfeito, pastor Gerson, perfeito. Pastor João Cidade, a palavra agora está com o senhor, hein? Pastor Gilson, Kleber, então dando prosseguimento aos comentários das perguntas, a pergunta número 2, ela diz assim: considerando que a mão do Senhor representa o seu ministério, lendo Cantares capítulo 5, verso 4, identifique o sentido da expressão o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Então Cantares 5,4, irmãos, diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Irmãos, profeticamente, a expressão, ela fala de uma igreja infiel que, apesar de conhecer o Senhor Jesus e seu ministério, não quer ser governada por esse ministério. Por isso, abre somente uma fresta do seu coração. Não há lugar no coração dessa igreja infiel para a ação completa e perfeita do ministério do Senhor Jesus. Estamos vivendo, irmãos, um momento profético da rebelião contra o Senhor e contra o ministério do Senhor Jesus. Então, essa igreja infiel rejeita a ação do ministério do Senhor Jesus. Uma igreja que quer apenas o favor do Senhor para atender a sua vida terrena. Uma igreja que quer somente o benefício material ou físico. Essa igreja infiel, irmãos, ela não está atenta ao chamado do noivo, o Senhor Jesus, para o momento do arrebatamento da igreja. Fala também, irmãos, de uma igreja que não abriu seu coração para uma experiência de salvação, mas fez isso sob reservas, abriu uma fresta. A oportunidade de abrir totalmente o coração está franqueada hoje, conforme nós vemos lá em Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, Kleber. Que bênção, pastor João Cidade, que aprendizado, neste Lâmpada para os Meus Pés. Realmente a Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção para todos nós. Pastor Ricardo Azevedo, agora a terceira pergunta está com o senhor. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da terceira pergunta, que diz assim: a partir das respostas dadas nas duas questões anteriores, profeticamente, qual a diferença nos comportamentos da igreja fiel e da igreja infiel? Muito bem, profeticamente a igreja infiel rejeita o governo e a direção do ministério do Senhor Jesus. Cantares 5,4 diz: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, abre somente a fresta do seu coração. Então isso já distingue a igreja infiel. E já a igreja fiel tem a sua mente preservada,
e é conduzida, guardada e consolada pelo ministério do Senhor Jesus. Cantares 2,6 diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. A igreja fiel aceita e ama o governo do Senhor Jesus, enquanto a igreja infiel o rejeita e quer governar-se a si mesma. A igreja fiel ama a operação da mão do Senhor, porém a igreja infiel não abre o seu coração totalmente para o governo do Senhor. Ela perdeu a oportunidade que lhe foi oferecida em Apocalipse 3:20. Retorno com o senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor. Agora eu vou chamar o pastor Samir. Pastor Samir, lendo o livro de Cantares, capítulo 2, verso 16, comparado com Efésios, capítulo 4, verso 11, eu só poderia identificar para nós a ação do ministério do pastor? Amém, Kleber. A pergunta número 4 diz o seguinte: lendo o livro de Cantares, capítulo 2, verso 16, comparado com Efésios, capítulo 4, verso 11, identifique a ação do ministério do pastor. Cantares 2,16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutrinadores. A ação do ministério do pastor, queridos irmãos, é apresentada no texto profeticamente como o ministério do Senhor Jesus, que leva o rebanho a viver como o lírio, ou seja, o lírio mantém a sua brancura longe do charco, se exaltando acima do charco, o que aponta para a santificação da igreja fiel neste mundo. Assim, a ação do ministério do pastor é levar a igreja a viver em santificação. Quem santifica a igreja é o Espírito Santo, mas o ministério é guiado pelo Espírito Santo para cuidar da igreja. O Senhor levanta homens, pastores, para poderem, através da porção dobrada do Espírito Santo, zelar pelo rebanho do Senhor. Amém? Amém, querido, amém. Agora, o pastor Gilson Souza está com a pergunta número 5, pastor. Então, Kleber, vamos à nossa pergunta, que é a pergunta número 5, que foi para as crianças intermediárias e adolescentes e que ficou para eu responder, Então, a pergunta 5 diz: lendo Cantares, capítulo 1, verso 6, na expressão não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Faça a comparação com o que está escrito em Isaías, capítulo 9, verso 2, e com o que está escrito em Malaquias, capítulo 4, verso 2. Muito bem. A comparação é muito simples. A expressão o sol resplandeceu sobre a igreja gentílica está lá escrita em Cantares, capítulo 1, verso 6, na expressão que nós lemos, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. A graça e a salvação do Senhor Jesus resplandeceram sobre todos aqueles que não tinham esperança. Por isso a expressão sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, conforme Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, verso 2. Depois, a expressão o sol da justiça, também mencionada em Malaquias capítulo 4, verso 2, que diz, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação o trará debaixo das suas asas. Ou seja, esse sol da justiça traz salvação pela graça do Senhor Jesus, que resplandece sobre a igreja gentílica até o grande dia, o dia do arrebatamento da igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, algumas crianças e adolescentes deixaram algumas frases interessantes, sabe, Kleber? Eles disseram assim, por exemplo: Jesus é o sol da justiça que resplandece sobre a igreja, trazendo luz, cura para nossas almas e vida eterna. Outro disse assim: nós andávamos em trevas, mas Jesus é o sol da justiça que resplandeceu sobre nós e hoje temos salvação no Senhor Jesus. Outra criança disse muito interessante:
A igreja fiel passa pelas lutas deste mundo, mas Jesus é o sol da justiça que brilha sobre a igreja. Muito maravilhoso, né, Kleber? Essa resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Amém, Kleber? Amém, querido pastor. Verdade, as nossas crianças, adolescentes e intermediários estão aprendendo muito nessas escolas bíblicas dominicais, né? E as respostas que eles nos dão, que eles apresentam, realmente são respostas de quem está tendo realmente o entendimento da palavra. Pastor Gilson, e para quarta-feira, a sugestão para o culto das servas? Então, Kleber, com relação a uma sugestão para as irmãs no culto das senhoras da próxima quarta-feira, né? Hoje é 25, então, ao dia 27, né? Haverá culto normal, não tem feriado. Uma sugestão muito boa seria a pergunta número 1 e a número 2, porque elas falam mais diretamente sobre a mão do Senhor Jesus, quer dizer, o governo dele, o sustento do Senhor e os detalhes aí, conforme os companheiros já comentaram. Entendo que poderá ser muito bom, né, para as irmãs discorrerem sobre essa primeira e segunda pergunta, né? Amém, Kleber? Glória a Deus. Amém, pastor. Então tá bom, chegamos ao final de mais um Lâmpada para os Meus Pés aqui pela Rádio Monem. Pastor Gilson, muito obrigado mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Amém, Kleber. A paz do Senhor para você também. Quero me despedir aqui dos nossos companheiros que estão conosco na bancada hoje, participando do nosso Lâmpada para os Meus Pés. E também os nossos ouvintes, amigos, que também participaram conosco hoje da nossa programação, desejando uma grande bênção, um bom dia, uma boa semana e que tudo possa correr bem ao longo dessa semana para você, Kleber, e também em toda a programação da Rádio Manaim. Amém? Até lá então, na próxima vez, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson Souza. Pastor Samir, obrigado mais uma vez, querido, pela participação, por nos ajudar aqui no Lâmpada mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Quero me despedir também de todos vocês, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Um feliz ano novo para todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Samir. Um feliz ano novo para o senhor também. Pastor Gerson Belucci. Pastor, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gilson, Kleber Correia, companheiros da bancada e também os nossos preciosos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés. Eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, querido. A paz do Senhor. E a paz do Senhor, pastor Ricardo Azevedo. E aí, Kleber, a paz do Senhor a você, aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, aos pastores da bancada, que Deus nos abençoe e nos abençoe com uma semana de muitas vitórias. Amém. Que Deus abençoe também pastor Ricardo aí em Portugal. E pastor João Cidade, querido, obrigado mais uma vez, viu? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, seu ministério aí em São Paulo. A paz do Senhor Jesus. Kleber, pastor Gilson, louvado seja o Senhor por mais este programa Lâmpada para os Meus Pés. E que bênção tem sido o ensino da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a todos os irmãos, os nossos ouvintes no Brasil e no exterior, aos pastores da bancada, pastor Gerson Belucci, pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo. Louvado seja o Senhor. Uma boa semana a todos. A paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor João Cidade. A paz do Senhor a todos os pastores e a você, nosso irmão, nossa irmã, que acompanhou todo o nosso Lâmpada para os Meus Pés de todo este ano, não é verdade? Estamos chegando ao final de mais um ano e já 2024, né, está às portas, mas nós estamos seguindo aqui, louvando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor neste quadro Lâmpada para os Meus Pés, que traz o assunto da Escola Bíblica Dominical. E claro, a Escola Bíblica Dominical que tem sido uma bênção para todos nós, para conhecermos mais a palavra do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.